Caros irmãos e irmãs, hoje desejo compartilhar com vocês uma história de extraordinária fé, coragem e esperança em meio às tribulações. É a história de Rossella Petrelesi, uma mulher excepcional que viveu uma vida marcada pela dor e pelo sofrimento, mas que transformou essas provações em uma mensagem de amor, sacrifício e serviço ao próximo. A vida de Rossella começa com dificuldades desde o momento de seu nascimento. Em 1º de abril de 1972, em um sábado santo, ela nasce em Nápoles em meio a uma gravidez complicada que culmina em um parto cesariano igualmente difícil. Já é significativo como o símbolo da cruz e o silêncio do sábado santo estão presentes desde aquele momento em sua vida. Mas a cruz que ela carregaria seria muito mais pesada do que ela poderia imaginar. Já nos primeiros anos de vida, Rossella enfrenta graves problemas de saúde. Uma broncopneumonia asmática ameaça levá-la em poucos dias, mas por um milagre inesperado, ela consegue sobreviver. No entanto, isso é apenas o começo de sua batalha. Aos 2 anos, ela cai da cadeira alta e entra em coma. Começa assim um percurso tortuoso pelos setores de neurocirurgia, acompanhado de inúmeros exames médicos. Apenas 5 anos depois, finalmente é feito um diagnóstico preciso, revelando uma série assustadora de patologias que afligem seu frágil corpo. A lista de suas aflições inclui a persistência do ducto arterioso de Botalo, talassemia, escoliose e uma grave insuficiência cardíaca. Apesar de seu sofrimento físico, Rossella demonstra desde pequena uma sensibilidade e inteligência fora do comum. Manifesta uma vocação artística inata e começa a estudar piano com resultados notáveis, tornando-se uma pequena virtuosa aos 5 anos. Isso foi um consolo, uma maneira de compensar sua incapacidade de correr e brincar com outras crianças. Mas mesmo nessa área, ela experimenta a decepção. Seus colegas não aceitam suas deficiências físicas, não entendem suas limitações e têm pouca paciência quando a doença a obriga a ficar em casa. Essas primeiras decepções deixam uma marca em seu coração, mas não a fazem desistir. Com a adolescência, chegam os primeiros sonhos. Ela sonha com uma forma física perfeita, uma carreira de sucesso como pianista, uma vida cheia de amor e felicidade no casamento e na maternidade. Mas a vida tem um destino diferente para ela. Quando seus sonhos adolescentes são frustrados por uma realidade muito diferente, Rossella cai em uma profunda depressão que a leva à beira do desespero. Ela se vê imersa em um túnel escuro, sufocante e opressivo, uma experiência que muitos de nós, infelizmente, conhecemos bem. É como se uma pedra tivesse sido colocada na entrada de sua sepultura, e nada nem ninguém parece capaz de removê-la. Mas justamente quando parece que não há esperança, quando tudo parece perdido, ocorre um milagre. Uma ajuda providencial chega dos céus, na forma de encontros com pessoas extraordinárias no momento certo, que oferecem a ela uma perspectiva diferente para enfrentar sua doença. Este período de crise extrema, que vai de 1991 a 1992, coincide com a transferência de sua família do aeroporto de Capodichino para a Serra. Naquele momento difícil, um pároco providencial assume a responsabilidade de seu apoio espiritual. Depois, como se fosse uma intervenção divina, Rossella encontra o bispo Riboldi, que a guia ainda mais profundamente em sua fé. Mas é o padre Aldo Giordano, um homem de Deus vindo de Cuneo, que se torna seu guia espiritual e estabelece uma correspondência densa e significativa com ela. Através de sua conexão espiritual, o padre Giordano traça um caminho de doação e a impulsiona para uma intensa atividade de caridade. A partir desse momento, Rossella começa a deslocar seu foco para fora de si mesma e coloca o sofrimento dos outros em primeiro lugar. Apesar de seus esforços sobre-humanos e do contínuo sofrimento que a acompanha, ela se dedica de corpo e alma a confortar os doentes, acompanhar os desesperados e levar um pouco da alegria do ressuscitado àqueles que encontra em seu caminho. A sua fé continua a crescer, assim como seu amor se expande para abraçar o mundo inteiro. Quando lhe dizem que a única possibilidade de continuar a viver, e não apenas deixar-se viver, é se submeter a uma cirurgia dolorosa na coluna vertebral com um resultado incerto, uma escolha se apresenta diante dela. Naquele momento crucial, ela aceita correr o risco e com uma voz apenas perceptível sussurra: "Oferecerei todo o meu sofrimento por aqueles que mais sofrem, pelos mais solitários, pelos mais abandonados, pelos mais tristes." Com uma fé que supera todo medo, ela viaja para a América para a cirurgia. Mostra uma profunda consciência do risco que corre, pois antes de tudo, pede para se confessar e receber a Eucaristia. Em 18 de setembro, seu espírito deixa esta terra e se une a Deus.
6 dias depois, seu corpo é levado para a Serra, onde acontecem seus funerais, presididos mais uma vez pelo padre Aldo Giordano. Finalmente, seu corpo repousa na Catedral de Acerra, onde a causa de beatificação pela Igreja de Acerra é oficialmente inaugurada. Rossella Petrelesi foi considerada como a estrela da manhã, uma luz que pode indicar a OS nossos jovens o caminho certo para retomar os trilhos do amor puro que foram interrompidos. Queridos irmãos e irmãs, a história de Rossella Petrelesi é um exemplo vivo da força e da resiliência que podemos encontrar na fé. Apesar das adversidades que enfrentou desde o nascimento, ela escolheu não se render à dor e ao sofrimento. Ela encontrou conforto nos braços de Deus e transformou seu próprio sofrimento em um presente para os outros. Existem momentos na vida em que nos encontramos na escuridão mais profunda, como no Sábado Santo, quando parece que toda a esperança está perdida. Mas é precisamente nesses momentos que a luz de Cristo pode brilhar mais intensamente. Rossella abraçou sua cruz e aprendeu a ver o significado oculto por trás de sua dor. Ela aprendeu que sua dor não era em vão, mas poderia se tornar uma fonte de redenção para ela mesma e para aqueles que sofrem. Quando somos atingidos pelas adversidades, muitas vezes nos concentramos apenas em nós mesmos e em nossos problemas. Mas a história de Rossella nos lembra que mesmo em nossos sofrimentos, podemos encontrar um propósito maior. Podemos colocar o bem-estar dos outros no centro de nossas vidas e procurar maneiras de trazer esperança e conforto àqueles que estão passando por momentos difíceis. A fé de Rossella foi fortalecida pelo seu compromisso em servir a outros. Ela dedicou seu tempo e suas energias para confortar os doentes, acompanhar os desesperados e ser uma presença amorosa para aqueles que se sentiam solitários e abandonados. Através de seu exemplo, ela nos convida a superar nossos limites e a oferecer nosso amor e compaixão àqueles que mais precisam. No entanto, seu caminho não foi isento de desafios. Ela enfrentou a incerteza de uma cirurgia arriscada, sabendo que poderia não sobreviver. Mas sua fé em Deus era tão forte que ela escolheu oferecer seu sofrimento pelos outros, demonstrando um nível de abnegação e sacrifício que poucos de nós podem compreender plenamente. Estas são as palavras iluminadoras de Rossella sobre as quais podemos e devemos refletir. Acreditava que minha vida tinha sido apenas um erro, para todos, até para mim. Mas tu a quiseste, antes de todos. Tu desejaste que eu nascesse e vivesse, apesar de tudo. E tu não cometes erros. Mesmo que eu mesma esteja toda errada, não importa. O que importa é que tu me amas com um amor imenso. Queridos, esta história nos ensina que a dor e o sofrimento não são necessariamente provas da falta de amor de Deus. Pelo contrário, podem se tornar provas de sua presença e de sua graça em nossas vidas. Quando abraçamos a cruz e confiamos em Deus em nossas tribulações, podemos experimentar uma transformação interior que nos aproxima cada vez mais de seu amor. Oremos então para que possamos seguir o exemplo de Rossella Petrelesi e viver com coragem, fé e amor. Deixem-nos saber nos comentários o que pensam e não se esqueçam de se inscrever no canal para fazer parte da comunidade de fé e esperança. Deus os abençoe.